sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Hoje vamos conversar com a doutora Guilhermina Miranda, psicóloga e professora universitária do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, mestre em Psicologia da Educação e doutorada em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa. Atua nas áreas de Ciência da Educação, em particular nos domínios da Psicologia da Educação e da Tecnologia Educativa. Os seus interesses de ensino e investigação situam-se na confluência destes dois grandes domínios, e em particular na concepção de ambientes de aprendizagens suportados pela tecnologia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. De nada, é um prazer. É uma honra para nós. Para mim é um prazer. Eu vou começar assim com uma pergunta, espero que me considere muito provocatória, mas é daquelas questões que eu gostei quando falei consigo, que é, nós ouvimos tantas vezes, e até em sessões de formação, dizer, porque é que nós temos que apostar nas mesmas técnicas de ensino e aprendizagem, ou porque é que devemos continuar a insistir que os alunos decorem ou memorizem coisas quando tudo está à distância de uma pergunta no Google. Bem, acho que não concordará totalmente com isso. Não. Primeiro há um problema que eu penso que aconteceu, que as pessoas associaram a memorização, a memória, o papel da memória na aprendizagem ao papaguear de cor. Se há área da investigação que se tem desenvolvido, quer na psicologia cognitiva, que também estuda a memória, e agora com as neurociências, que também estuda a memória, é que não há aprendizagem sem memória, porque tudo o que nós aprendemos tem que ficar registado em algum sítio. E esse sítio onde fica registado chama-se memória. E a memória é um sistema psicológico e biológico, é preciso não esquecer, porque os registros são neuronais também. Aliás, o Prémio Nobel da Medicina de 1998 ou 99 foram dois que ganharam, foi estudos sobre a memória. Um é um psicólogo, que é o Kendall, e o outro é um fisiólogo. E eles falam da memória neural, ou seja, os neurónios também têm a sua própria memória. É preciso não esquecer. Portanto, são registros, e a memória é um sistema altamente complexo, que tem vários registros, apesar de ser uma palavra singular. Tem as memórias sensoriais, e cada sistema sensorial tem a sua própria memória, a visão, a audição, etc. Depois tem a memória de curto prazo, que foi substituído por um conceito complexo, por um grande psicólogo, que é o Baddeley, que foi meu professor. Ele deu-me umas aulas, eu fico encantada, porque foi ele que descobriu a memória de trabalho. Passou a designar-se memória de trabalho por causa dos resultados da investigação das pessoas que perdiam memória de curto prazo, pacientes que tinham lesões devido a infecções, devido a desastres, e a acumular, começou-se a perceber que aquilo não era um sistema só de armazenamento de informação. Sim. É um sistema altamente complexo, que tem dois sistemas, pelo menos, que são os mais estudados. O visioespacial, que capta e retém a informação visual e transforma em representações mentais visuais, e há investigações maravilhosas sobre isso, e o sistema linguístico, que capta os sons e que o retém. E, portanto, quando eu, por exemplo, estou agora a falar, é a minha memória que está a trabalhar, porque eu estou a responder à sua pergunta. Sim. E, portanto, a minha memória de trabalho... E não foi ao Google consultar rapidamente os nomes? Não, porque eu treino a minha memória. Sim. Sim. E toda a gente devia treinar a sua memória. Pronto. Mas começou por dizer, porque havia uma certa fama de um determinado tipo de ensino. Sim, porque as pessoas associam memória a papaguear de cor, porque foi aquele ensino que nós... Sim. Pronto. E então começaram a desvalorizar e a dizer que o importante é compreender. Ou seja, a palavra que surgiu para substituir a memorização foi a compreensão. O que os estudos mostram é que não há compreensão sem memorização. E a memória não é só... Há uma dimensão, que é a memória... que agora as novas teorias chamamos os automatismos. Por exemplo, eu quando vou aprender a guiar um carro no início, aquilo é tudo uma complicação, não é? Eu não sei, são montões de operações que eu tenho que fazer ao mesmo tempo, carregar. Agora já nem sequer, mas eu gosto de carros que controlo, não gosto de carros automáticos. Mas tínhamos que controlar aqueles movimentos todos, olhar para a estrada, portanto, é uma série de operações e nós ficávamos em pânico. Eu agora chego às vezes a casa, é perigoso, e já não me lembro do que é que fiz. Portanto, automatizei um conjunto de procedimentos, ou seja, o que se sabe. E esses automatismos são esquemas que estão na memória de trabalho. E eu só consigo compreender quando... Por exemplo, eu só posso resolver um problema de matemática se souber a tabuada de cor. Exatamente. Pronto, portanto, há um conjunto de estratégias
para nós sabermos que há coisas que nós temos que memorizar. Por exemplo, eu não posso compreender o que são os planetas do Sistema Solar, eu tenho que decorar, porque aquilo não tem lógica, é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, eu aprendi isto e nunca mais esqueci, eu sei a tabuada de cor, pronto, não há problema nenhum. Os ingleses têm uma expressão que eu gosto muito, que é learning by heart, saber as coisas de cor. Pode desaparecer tudo, a tecnologia, tudo, mas se eu souber as coisas não desaparecem, não é? Curioso, porque isso entra... Há muita gente que vi umas apresentações até recentes numas TEDs e estava lá uma senhora a dizer, mas para quê? Podemos ir ao Google e saber. Eu fazia-me confusão ter que aprender estas coisas sobre plantas e isso, mas eu não vou estar perdida na floresta e aquilo não faz muito sentido. Então, principalmente neste contexto em que é preciso depois formar percepções e conhecimentos mais complexos em cima disso. Não, porque não é só isso, eu vou ao Google, mas se eu for ignorante, eu não sei distinguir o que está correto do que está incorreto. Eu não sei quem são as pessoas que têm informação séria. Eu não sei os conceitos, eu não sei distinguir o verdadeiro do falso. Claro que eu consulto o Google, claro que eu consulto a Wikipédia. Eu até escrevo páginas para a Wikipédia, tenho páginas na Wikipédia. Porque acho que é um dos papéis dos professores, porque toda a gente consulta a Wikipédia, é pôr a informação correta, não é? Garantir que ela está... Faço com os meus alunos na disciplina de opção, criamos páginas para... Olha, sobre métodos de ensino, precisamente. E outras coisas, enfim. O que eu acho é que essa ideia... É óbvio que não é tudo memorização, mas sem conhecimentos bem organizados da memória, por exemplo, ponha-me aqui, pergunte-me uma pergunta de física. Eu fico calada. Porquê? Porque não tenho nenhum conhecimento organizado na memória. É óbvio que também há os franceses chamam-lhe os sábios burros, que são aqueles que memorizam tudo, mas depois não têm capacidade de integrar e de aplicar os conhecimentos para resolver problemas. Mas sem esse armazenamento, sem essa informação de um conjunto de conhecimentos sobre uma dada área muito bem organizados na memória, de uma forma flexível, que inclui factos, exemplos, contra-exemplos, história de tudo, eu não consigo depois aplicar nada. Mesmo para saber fazer alguma coisa, é o saber teórico, vamos chamar assim, que guia a minha ação e me diz, estás a fazer errado. Se eu não tiver esse conhecimento teórico, eu estou sempre a fazer os mesmos erros. Portanto, eu vejo isso nas teses de doutoramento e de mestrado. Quando a parte teórica está mal feita, a parte metodológica e empírica também está, porque tem que haver uma relação fortíssima entre a dimensão do saber e do saber fazer, porque é isso que torna uma pessoa competente. E esse saber, mas também o saber fazer, está organizado na memória, que hoje os neurocientistas chamam de memória de procedimentos, que obedece a outras regras por enquanto na memória de procedimentos é praticar, praticar, praticar. Porquê é que os futebolistas praticam? Porquê é que os pianistas praticam? Porquê é que o meu cunhado, que é o cirurgião, pratica? Porque senão perde. Exatamente. Porque é a memória procedimental. Isto já está mais que estudado, mas é memória. E o que guia a memória procedimental é a prática. Já o Ebbinghaus dizia isso, que era um psicólogo alemão, do início foi o primeiro a fazer estudos experimentais sobre a memória, que dizia que é a prática que torna as coisas perfeitas. Is practice that make perfect. Mas é óbvio, eu vejo comigo, se eu deixar de estudar uma determinada área durante um tempo, eu esqueço dos pormenores, das coisas essenciais. Pronto, fico só com aquele discurso estrutural horroroso que eu detesto. Mas, portanto, a memória é essencial, não é suficiente, mas sem memória... Aliás, em Braga, há um colega meu que trabalha sobre a memória, ele tem feito investigações na Universidade do Minho. Como é que ele se chama? Agora esqueci o nome. Em que muitos dos miúdos que têm problemas na matemática não é por incapacidade de abstração ou de raciocínio matemático, é porque eles não conseguem reter na memória o enunciado do problema, tá? E como não conseguem reter o enunciado do problema, depois não conseguem responder. Portanto, mas era aí foi por isso que eu fiquei confusa, que é tanta gente, neste momento, no ensino atual, a promover, vamos mudar isto tudo, ok, aquela cena do papaguear faz todo sentido, que também não devemos estar a papaguear certos conteúdos, e isso acho que já há coisas que nós temos que saber de cor, desculpe. Por causa da tabuada. Da tabuada é não só.
Há coisas que nós temos que saber de cor. Não há outra forma de... Pronto, há muitas estratégias. Temos é que saber o que é que eu tenho que saber de cor. E, portanto, tenho que repetir até memorizar. Depois há estratégias de... Porque há muitas estratégias de aprendizagem. Há estratégias de ensino, que as pessoas também distinguem, e há estratégias de aprendizagem. E o professor tem que dizer, olha, isto tu tens que saber de cor. Portanto, a única maneira, vais para casa e arranjas uma estratégia de repetir até memorizares. Pronto. Depois, há o que se chama repetição elaborada, que já não é bem assim. Depois há estratégias de organização da informação, que também têm que ser ensinadas aos alunos através dos mapas conceptuais, etc. Portanto, todas essas estratégias que hoje se sabe que funcionam. Depois há estratégias de elaboração. Como é que eu elaboro? Que tem a ver com dizer por palavras próprias aquilo que eu acabei de ler. Isso tem que ser treinado com os alunos. Eu já lhe vou perguntar se isso é feito ou se não é feito, porque é que não é feito, mas não é porque as pessoas não sabem, como não têm informação sobre a investigação experimental no ensino, porque há investigação experimental no ensino que as pessoas não leem. Portanto, eu recebo alguns doutorandos que acabaram de fazer o mestrado em ensino, agora a nova formação é 3 anos mais o mestrado em ensino. E eu fico espantada, eles não aprenderam aquilo que acham que é moderno, que é do século XIX, do século XX, princípio do século XX, que é o método de trabalho-projeto, que eu também aplico, mas isto foi o Dewey que descobriu o Calipática em 1903. É moderno? Não. O trabalho-projeto, o Inquiry-Based Learning, também ninguém está a dizer que não. Mas a investigação experimental atual, a partir dos anos 80, diz-nos muito mais coisas sobre o que é que se deve fazer, se nós queremos que os alunos aprendam determinadas coisas. Está-me a dizer que a maior parte das críticas que se fazem, que dizem que a escola está no século XIX, na verdade, as críticas vêm de pessoas que ainda consideram coisas do início do século XX, que também não é muito mais à frente. Do século XX e do século XIX. E sabe o que é que eu acho? Eu vim da psicologia e trabalhei muito tempo na psicologia, depois fui para a educação. A educação funciona por modas. A psicologia, eu não estou a dizer que também não há. Há em todas as atividades pessoas competentes, pessoas sérias, em todas. Mas na educação é demais a ideologia. Está a perceber? Eu não estou a dizer que sou contra a ideologia, mas tem que ser baseado na evidência empírica, na experimentação, no trabalho científico. Embora a educação não se reduza à ciência, porque ensinar também é uma arte. Mas se eu não dominar as técnicas, é a mesma coisa que eu pôr um médico a operar sem ele saber as técnicas de cirurgia. E muitos professores vão ensinar sem saber as técnicas de ensino, as estratégias de ensino que influenciam a aprendizagem. Acha porque é que a escola está muito dominada? Há um problema ideológico em quem decide? Acho que há um problema ideológico grave. Próprio num país subdesenvolvido, está a perceber? Isso leva a que muitos professores, tenhamos, na sua opinião, muitos professores a quem falta formação para ensinar. Não, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já estive na formação inicial de professores no antigo modelo, que eram 4 anos da licenciatura. Não se esqueça que a formação de professores tem 2 grandes vias. Uma são os professores do ensino pré-escolar, os educadores de infância, que são professores também. E primeiro e segundo ciclo são nas escolas superiores de educação, portanto, num sistema de ensino que é o ensino politécnico. E depois temos as universidades que formam os professores do 3º ciclo e do ensino secundário. E o que é que eles têm? Eles têm os vários cursos, por exemplo, línguas e literaturas modernas, matemática, física, e depois, ao fim de antes eram 4 anos os cursos, e depois tinham 2, quando eu fazia formação de professores, eles tinham 2 anos, um que eles chamavam as psicopedagógicas, onde eu dava a psicologia da educação, tinham as didáticas, tinham os métodos de ensino, e depois tinham um ano de estágio já pago, que tinham um orientador da faculdade e um orientador no local. E eu dei aulas a esses alunos, por exemplo, na Universidade Nova de Lisboa, nós escolhíamos de História e de Filosofia. Eles vinham-me com 4 anos, eram muito bons alunos, tinham aquele cérebro bem, sabiam ler, portanto, eu lidava com alunos, quer dizer, para a próxima aula vamos... Era uma disciplina anual, chegávamos a fazer o centenário, eles faziam um bolo, era muito divertido até. E eu lidava com pessoas muito boas na área do que iam ensinar, eles dominavam os conteúdos, mas não dominavam estratégias. E eu comecei a fazer coisas com eles interessantes, por exemplo, microensino. Então, eu e uma colega minha, a Maria João Alvarez,
não imagina, tivemos queixas na direção, enfim, porque os professores também não gostaram. Mas aquilo funciona. É um micro-teaching. O que é o micro-teaching? É assim, eu vou dizer o que é que os professores em investigação dizem que fazem. Uma das coisas é falar, é expor. E o que é que a investigação nos diz sobre a exposição? Então começamos a ler muita coisa, do Husbel, etc., os organizadores prévios. Então, nós punhamos alunos, por exemplo, de filosofia, vai escolher um tema do programa de secundário. Vai ler, fizemos um dossiê com as estratégias, a exposição, fazer perguntas aos alunos, porque os professores só fazem perguntas fechadas, não fazem perguntas abertas. E são as perguntas abertas que fazem as pessoas pensar, certo? E não dão tempo para o aluno responder, para elaborar. Pronto, essa é uma série de coisas que parecem pequeninas, mas que não são. Muito. E então começámos a fazer isso. Eles escolhiam as primeiras aulas, que é muito importante. Os professores que se vão iniciar têm imenso medo das primeiras aulas. O que é que faz um bom professor e um iniciante? O que é que a investigação diz? Um professor bom e eficiente nunca dá matéria na primeira aula. Pronto. E ensinávamos o que é que ele faz, como é que deve fazer. Avalia primeiro as necessidades, conhece... Não, simplesmente fala com os alunos, tenta-os conhecer e diz quais são as regras de funcionamento da sua sala de aula. Enunciadas, poucas, 5 ou 6, enunciadas pela positiva. As minhas aulas começam 10 minutos depois do toque. Entenderam? Sim. Depois tenho aulas de 3 horas. Chegavam um quarto de hora. E o que é que eu disse? É preciso escrever no quadro ou vocês têm boa memória? São só 5 regras. Pronto. Não entendiam, eu fechava a porta por dentro, entendiam logo. É coisas simples, está a perceber? E estas coisas, os meus colegas, já chegou o problemas de indisciplina ao ensino universitário no primeiro ano. Eu tenho primeiro ano, estou Psicologia de Desenvolvimento, primeiro semestre. É óbvio que eles às vezes mas faz parte da adolescência. Agora, problemas de disciplina eu não tenho. Porque as minhas regras são muito claras, sim, eles têm que as entender e eu digo, quem manda na aula sou eu. Sim, dentro de uma aula de ensino numa universidade é possível, por exemplo, certas questões como fechar a porta. Sim. Num ensino secundário isso seria... Eu não estou a dizer que não. Sim. Mas o problema é que se tirou o poder aos professores e às direções e deu-se o poder aos alunos e aos pais. Eu não estou a dizer que os pais não devam participar na vida da escola, não, mas não no modo como estão. E deu-se imenso poder aos alunos e tirou-se todo o poder e a autoridade ao professor. E isso também é perigoso em termos, porque o ensino tem uma dimensão. Basta ler aquele Pedagogia Geral, que é um livro que está publicado pela Gulbenkian, do filósofo alemão Herbart, em que ele distingue o que é a educação e o que é o ensino. Portanto, a educação... Exato, eu ia perguntar a questão da educação natural e do... Não, mas a educação faz parte de tudo. Os pais educam, ou deseducam também. Sim. Quando eu estou a falar, há sempre o contrário. Porque há outra coisa... Bem, para não me perder. Mas a educação toda a gente educa. Os pais, principalmente, a família. Porquê? Porque, como diz o Herbert, é a modelação do caráter, está associada a valores. A educação tem a ver com valores, com modelação do caráter, etc. É óbvio que um professor também transmite valores, mesmo sob a disciplina que ensina. E além dos valores, por exemplo, se um professor de matemática diz resolver um problema de matemática é uma coisa fácil. Ele está a dizer que a matemática é uma coisa fácil que eu não preciso fazer esforço. Isso é um valor, tá? Pronto. E não é. Como eu digo aos meus alunos, eu nunca digo boa sorte, digo bom trabalho, porque vocês têm que trabalhar comigo. Portanto, as palavras que nós usamos também influenciam as atitudes, tá? Pronto. E eu acho que as pessoas sabem muito pouco. A psicologia é a ciência do comportamento. E que depois tem muitos ramos. Eu trabalho mais na área da aprendizagem e da instrução. Mas é a ciência do comportamento. O que é que regula e determina o nosso comportamento social, o nosso comportamento individual e o nosso comportamento de aprendizagem? E é muita coisa. Sim, e acha que na nossa equipa, na nossa classe de professores, há mais problemas na percepção de como se devem gerir os comportamentos, integrar, gerir, por exemplo, as questões disciplinares e de promover comportamentos adequados? Mas isso... Ou mais no domínio da própria aprendizagem? Como é que a aprendizagem se processa? O que é que falta mais? Eu acho que são as duas coisas.
Aliás, nós temos agora aqueles inquéritos, as universidades, por causa da União Europeia, impuseram algumas coisas positivas, mas nós não levamos aquilo a sério, aqueles inquéritos são... Olha, só o modo como são aplicados mostra logo que não percebem nada. Mas, enfim. Mas nós somos avaliados, também vamos responder aos questionários, os alunos também. Aquilo não serve para nada, é só... Porque nós não levamos as coisas a sério, sabe? Mas porquê? Acha que não vai ter consequências? Não tem nenhuma. Enfim. Não, alguns têm, mas a maioria não tem. Aquilo é só porque a União Europeia obriga e eles têm que fazer aquilo. Pronto. Esta é a minha sua visão. Não, há alguns que, em algumas escolas têm, estou a dizer, em geral, Sim, então, depende de escola para escola, exato. mas em geral não se dá grande importância. Mas eu perdi-me agora. Estamos a falar da importância do controle das questões disciplinares. Dos comportamentais, são as duas coisas. E eu digo sempre, em termos, para mim, como professora, em termos do conteúdo, eu não tenho nenhum problema, até porque no doutoramento é diferente, mas eu trabalho com os alunos, não é? Aí é uma parceria, um doutorando para mim, os que me escolhem, porque também eu digo, comigo, eu só oriento estas coisas que eu sei. E depois eles às vezes vão mais além e eu também aprendo com o doutorando. Um bom doutoramento é aquele que me faz ir estudar outras coisas e que eu aprendo também com ele. E eu crio uma boa relação geralmente com os meus doutorandos, os que me escolhem como orientadora. No primeiro ano, primeiro semestre, aquilo eu tenho que ensinar o beabá, certo? Não? Porque eles têm que ficar... É óbvio que eu altero, eu leio o que é que a investigação diz, mas tenho que dar o que é essencial da história, porque uma das coisas do ensino que é às vezes absurdo, mas a Hannah Arendt fala nisso, é que um professor ao mesmo tempo tem que transmitir a tradição da sua disciplina, porque senão o aluno é ignorante, Sim. E ao mesmo tempo tem que preparar aquele jovem para o futuro. E isto às vezes é complicado, não é? Mas nós temos que transmitir a tradição da disciplina. Se eu dou Psicologia de Desenvolvimento, eu sei, o professor universitário é que faz o seu programa, eu sei o que é que os meus alunos têm que saber mesmo. Eu podia escolher outros autores, quem é que fundou a Psicologia de Desenvolvimento, quem é que criou as primeiras teorias científicas e o que é que a investigação depois deu continuidade e o que é que se sabe hoje. Mas tem que começar pelas teorias que foram do Piaget, sim. Na parte cognitiva e Vygotsky, são dois génios. Uhum. Piaget foi o primeiro a descobrir, mas as pessoas estudam pouco, leem pouco, sabe? Era isso, estamos a falar de três problemas... Eu não tenho problema de conteúdo. Eu acho que alguns professores têm problema de conteúdo. Porque isso. Então, porque eu mesmo no meio universitário, eu vou-lhe dizer, eu já assisti a catedráticos a dizerem asneiras, nas áreas que eu sei, mas asneiras. Que é uma má preparação técnica nas áreas que deveriam dominar ou que deveriam... Porque é tudo amiguismo. As pessoas, eu vou-lhe dizer, não estou a dizer que é tudo, sim, mas é uma forma. É claro. Vamos dizer, eu costumo dizer, 10% põe o país a funcionar. 10% das pessoas que trabalham nas várias áreas põem o país a funcionar. Os outros são funcionários, cumprem o horário, picam o ponto, fazem o mínimo, reclamam, está a perceber? Uhum. Esta é a minha percepção, como dentro das aulas. 10% dos meus alunos estudam, sabem, tal. Os outros estão a cumprir aquilo que... Pronto, é bom tirar um curso superior. Não, está a perceber? Sim. Agora, comigo, eles têm que ter um mínimo dos mínimos. Pois isso entra... Mas quem sabe estatística, temos a curva normal, não é? E o que faz um país, eu vou dizer, os bons de hoje são tão bons ou melhores do que no meu tempo, sabe porquê? Porque têm acesso a muito mais informação e nós não tínhamos. Os meus alunos de hoje bons são tão bons ou melhores. Os fracos também, mas isto numa distribuição normal são os tons 5, 10%. Sim. E o que faz um país e a nossa média tem vindo a baixar, eu vejo. Ou seja, e vê isso como um resultado de uma certa predominância ideológica na educação. É a principal causa? Porque vai afetar, tudo vai afetar. Se eu acho que os alunos não têm, os futuros professores não têm que saber, por exemplo, de português gramática, e não os avalio como deve ser, e não têm que ler as obras de literatura essenciais, leem os resumos. Eu tenho alunos, eu faço a pergunta na primeira aula.
quantos livros já lê? Eles ficam a olhar, eu tenho 100 e tal alunos no primeiro ano, e eles ficam a olhar para mim, e uma no fim veio ter comigo e disse, professor, eu li aquelas Sombras de Grey, mas tive vergonha de dizer, sim, é melhor ler isso que não ler nada. Está a perceber? Nem que leia Corintilhado, leia qualquer coisa, claro que depois tem que cultivar o seu gosto. Orientar. Mas não leem. Eu tenho alunos que chegam à universidade e acabam a universidade sem ler um livro. Eu obrigo-os a ler um. O ensino desde a primária, do ensino básico por aí acima, tem vindo a facilitar, então, na sua perspectiva, na exploração de conteúdos, tem vindo como é que é de dizer, também a ter menos força, menos poder, cedeu menos autoridade, queria dizer, para os professores, e isso é que está a gerar... Eu acho que nós temos um problema grande. São vários problemas, mas que nós não temos... Eu não estou a dizer que é fácil. Nós não temos... A minha nora é finlandesa e eu leio muita coisa sobre os outros países. Aliás, publiquei agora um livro em que tive que rever muita coisa. Os países que nós, às vezes, a Finlândia, estamos sempre a comparar, eles tinham quase 100% da população escolarizada no início do século XX. Escolarizada, mas não é... Sabiam ler e interpretar. Nós chegámos ao 25 de abril de 74 e ainda tínhamos muitos analfabetos, mesmo que nunca tinham ido à escola, e analfabetos funcionais ainda temos. Eu, às vezes, fazia pequenos estudos de investigação, quando era professora da tal formação inicial de professores, e faziam pequenos estudos. E havia escolas aqui em Lisboa, no Lumiar e não sei o quê, em que eles perguntavam com questionários e havia pais ainda analfabetos. Isto nos anos 90. Sim. Portanto, vamos ver. Nós temos um problema de base que foi um atraso civilizacional e de instrução, é o que eu chamo de instrução. E passamos, portanto, de uma sociedade sem ler, e a leitura é essencial para a estruturação do pensamento, a leitura e a interpretação, para uma sociedade da tecnologia, que é só clicar. E que continua sem ler. E que continua a ler muito pouco. É os tais 10% que leem. São os 10% que leem, são os 10% que viajam, são os 10% que vão ao cinema, que vão ao teatro. Está a perceber? Isto é grave. Agora, o que é que acontece? É óbvio que se fez um esforço de alargar, nós tínhamos pouca gente escolarizada e houve a massificação dos alunos, mas também dos professores. E esse por exemplo, no ensino primário, criou algum problema quando temos que chamar para a escola muitos professores, que obviamente não tinham preparação que têm hoje, não é? Sim, eu não sei como está agora. Eu vou-lhe só dizer uma coisa. Quando eu dava Psicologia da Educação e nas Ciências da Educação, que agora é outra coisa, isto foi nos anos 90 e tal, e eu, no meu programa, como eu tinha alunos vindos do 12º ano e alunos que eram aqueles educadores de infância, professores do primeiro ciclo, enfermeiros, que tinham o bacharelato, mas depois passaram a ter licenciatura, iam fazer uma licenciatura, eu tive imenso, portanto tínhamos essa entrada. Eu dava um tópico que era a leitura, a importância da leitura, e dava 2 livros. Um deles, que nós analisávamos nas aulas, do José Moraes, que é um investigador muito importante português, que faz parte de uma equipa internacional situada na Bélgica, sobre a importância da leitura na estruturação cerebral. Sabia que o cérebro dos analfabetos é diferente dos cérebros. Sim. Pronto. É preciso não esquecer isso. Não é só uma questão psicológica, é uma questão mesmo de hardware. Sim. Pronto. E eu dava o livro e analisávamos sobretudo 2 capítulos. A diferença entre um leitor hábil e um leitor iniciante e os métodos de leitura. Depois ele publicou um livro sobre alfabetizar em democracia. E, por exemplo, vou-lhe só dar este exemplo da ignorância que se passa. Mas vou-lhe já dar outro dos anos 80, de um estudo da Inês Sinsim. Eu estava nessa aula e no fim da aula vieram ter 2 professores comigo, professores do primeiro ciclo, a dizer, eu fiz a Escola Superior de Educação, não vou dizer qual, porque não sou bufa, e não gosto de... E eu não aprendi nenhum método de leitura. Eu cheguei à aula, tinha 20 e tal miúdos, e eu não sabia, ia a professora do lado e ensinava como é que esses alunos vão ficar a aprender a ler se ele não domina nenhum método de leitura. Depois há outra coisa que é ideológica. Muitos professores acham que o método global é aquele método, hoje está mais que provado por todos os estudos experimentais. Não estou a falar nas línguas alfabéticas, porque há outras línguas, não é? Nas línguas alfabéticas, o método fonémico é o melhor.
O trabalho experimental na psicologia prova isso e o trabalho das neurociências ainda está a provar mais. E porquê é que... E então os professores, muitos ensinam pelo método global e aqueles miúdos vão ficar sempre gatados. Mas é porque eles não sabem, não lhes Porque é não ensinado? sabem, E porquê é porque que não isso não é sabem, trabalhado? porque há a ideologia do método global, é o método natural e as pessoas aprendem naturalmente, as pessoas compreendem. Tudo que existe, técnica, esforço, etc., é desvalorizado pela nossa cultura. Está a perceber? Eu ia lhe perguntar isso, se, por exemplo, todas estas teorias e todos estes esforços têm sido feitos, até para tornar a escola mais inclusiva, que é um objetivo com que temos de trabalhar, não baseiam muito ainda nessa ideia da escola sem esforço, ou que a aprendizagem se pode fazer sem esforço, aliás. Veja tudo, acabam com os exames, acabam com isto. Olha, o que o estudo da psicologia em todas as áreas tem mostrado é que o nosso comportamento é regulado por várias coisas, mas eu vou-lhe dizer os 4 ingredientes, é como se fosse uma receita essencial. A capacidade de cada um, nós temos capacidades diferentes, não somos todos iguais. Portanto, a capacidade de cada um é diferente. Depois, as atitudes que são modeladas socialmente, portanto, que a capacidade tem uma componente hereditária forte, mas também pode ser cultivada e deve ser, Sim. a partir da minha, pronto. Mas para isso eu tenho que me autoconhecer, bem, enquanto aprendiz. Depois, as atitudes que são modeladas pela família e pela escola, as expectativas que regulam imenso o nosso comportamento. Acha que um aluno que vai se preparar da mesma maneira para uma prova que não vale nada para a sua avaliação do que se para um exame que conta para a nota? Diga-me lá, como é que regula o seu comportamento? Pense num adolescente. Sim, a experiência que tenho é que... Claro, que só quem não percebe nada do comportamento humano é que acha... São os líricos, como eu digo, os líricos. Há sempre um grupo... Claro, mas esses são os tais 10% que aprendem independentemente de tudo, está a perceber? Ou os 5%. Sim. Tá, pronto. Nós não podemos... Essa minha amiga que eu estava a falar, a Pilar, ela dizia, nós temos um ensino para elites, para os tais 5 ou 10%, que são aqueles que têm em casa livros, que leem, que procuram, que não sei o quê. A maioria dos miúdos não é assim, nem tem essas motivações culturais, está a perceber? Portanto, eles têm que ser muito mais acompanhados, um ensino muito mais estruturado e não o contrário, Sim. muito mais... Eu na sua visão, consigo entender, por exemplo, aquela crítica que às vezes faz ao ensino inclusivo em Portugal, é que há pontos de vista de que muitas das medidas que se fazem para a inclusão, na verdade, geram mais a exclusão. Claro. Concorda com isso? Acha que é o resultado? Vamos lá ver. Já o Vygotsky foi um psicólogo muito importante que morreu com 36 anos com uma tuberculose. Na altura a tuberculose não tinha cura. Sim. E ele sabia, mas ele veio da literatura e do teatro, mas depois começou a trabalhar com crianças num instituto psicopedagógico em Moscovo. Isto foi depois da Revolução Russa, em 1917. E ele achava que aqueles métodos, as crianças, na altura chamavam-se deficientes mentais, não é? Atrasados mentais, agora tenham, pronto. Eram um contrassenso, porque aqueles miúdos têm dificuldade de abstração e eles só faziam apelo ao concreto. Ele dizia, não estou a dizer, mas nós temos que arranjar estratégias, porque o que distingue o humano dos outros são as funções psicológicas superiores e a abstração é essencial. Pronto. E então tem que se arranjar estratégias para pôr estes miúdos a abstrair, sabendo que eles têm a tal viscosidade que falava o Piaget, que vão sempre para o concreto. Por exemplo, veja agora o programa de secundário. O que é que ele faz a ele? A concreticidade dos problemas. O que importa é o real. Olha a abstração. O real, como diz o Piaget, tem que ser inserido no mundo dos possíveis. É isso que é abstrair. É o ver que eu posso alterar a realidade, porque a realidade que existe pode ser alterada. O real é inserido. É isso que é a capacidade de abstrair, combinar, pensar hipoteticamente. E estamos a reduzir tudo. É óbvio que os pais em casa, que sabem, como eu, ensinam a abstrair aos filhos e aos netos e etc. e põem-nos nos bons colégios. Os outros já em casa não têm isso, não é? E achei que essa E depois, na escola, ainda reforçam essa fuga à abstração e ao raciocínio. Eu não estou a dizer que o nosso ensino é muito verborreico. Quando estou a falar de verdade, não é só falar. Sim. É fazer muito, pôr os alunos a fazer muitas coisas, mas com o objetivo, sabendo que ele tem que... Sim, mas por exemplo, se... Agora veja um miúdo pobre, vem de uma família pobre, em casa é pouco estimulado, tem poucas coisas, chega à escola e dão-lhe os currículos alternativos ou flexíveis que reforçam a concreticidade. Ele nunca mais vai à escola. Ele tem que aprender a ler e a escrever bem, pelo menos na sua língua materna. Acha que há um abuso, então, de tem que pensar, claro, tem que pensar, isto é o que o Vygotsky chamava as aprendizagens instrumentais.
que deviam estar bem feitas ao fim do primeiro ciclo. Ler e escrever bem na língua materna. Eu tenho alunos que me chegam à universidade e não sabem escrever 2 frases. Hã? Nunca vi coisa assim. Não sabem escrever. Não estou a dizer que, estou a dizer alguns. Como é que se chega à universidade e não conseguem, numa pergunta, escrever 2 frases sequenciais, com lógica? Sim, Com todos nós já sintaxe. assistimos. Pronto. Ou na universidade. Então imagina o que é o resto. Isto é uma coisa impensável. Mas não acha que isso acontece porque... Mas deixa-me está-se- dizer quais sim. são as aprendizagens instrumentais essenciais que depois dão acesso ao Ok. conhecimento. Ler e escrever bem, pelo menos na sua língua materna. A classe média exige, por exemplo, como eu fiz ao meu filho, pelo menos em 2 línguas, o inglês e o português. Pelo menos. Idealmente 3 línguas. Pronto. Mas eu já não peço isso. Já há muitas famílias também... Cálculo mental e operações aritméticas e algébricas. Mas, por exemplo, vamos só ao primeiro ciclo, aritméticas, bem dominadas. Perceber o que é divisão, o que é multiplicação, como é que se aplica em problemas, etc. E depois cálculo mental. Os números. Por exemplo, eu pergunto aos meus alunos quantos números existem, quantos algarismos existem. E eles ficam a olhar para mim e não sabem que vivemos no sistema decimal, existem 10 só. Depois é tudo combinatória. Não sabem isto que é básico. Eu sabia isto quando terminei a 4ª classe. Ensinávamos que nós tínhamos um sistema decimal. E o que é um sistema decimal? É um sistema que vai de 0 a 9, tem 9 algarismos. Eles não sabem isto. Quer dizer, está a perceber? Então, mas pronto, diga. pensar depois, o cálculo é, depois, pensar logicamente. E o que é pensar logicamente? É categorizar, hierarquizar conceitos, fazer, como a Piaget dizia, seriações, classificação de conceitos, portanto, toda a coisa. Por exemplo, que eu digo, o homem é um animal, pertence, os tais mapas conceptuais. Sim. Isso é pensar logicamente. A lógica das proposições, não é só matemática. Há a lógica proposicional. A língua tem uma lógica. Pronto, e eu posso... E o que é que me falta? Pensar logicamente, cálculo mental, a língua materna. É isto são as aprendizagens instrumentais. Se eu tiver isto bem, depois eu consigo ter acesso ao outro conhecimento mais superior, não é? A álgebra, depois, se eu souber interpretar bem em várias línguas, consigo ler e interpretar, está a perceber? Okay. Diga-me, sim, completamente. Só a questão é, o que é que está a acontecer na escola? Já vimos que há uma questão ideológica, mas porque estamos a nivelar todos por baixo porque foi simplesmente, não é mais fácil, pronto, fazer o trabalho porque não estamos a individualizar, porque se nós, efetivamente, estávamos a referir, temos que fazer, por exemplo, ensinar crianças só pensam no concreto, abstrair, não podemos desistir disso. Mas se não desistirmos, elas não vão desistir mais facilmente da escola, ou não vão sair da escola, não se vão sentir mais excluídas da escola. E ao fazer isso para uns, não estamos a fazer isso para outros, a desistir de muitas, não será essa a causa, muitas aprendizagens, de modo a que depois vamos perdendo essas aprendizagens essenciais para depois... Eu fiz-me entender? Sim, vamos lá ver. Não podemos pensar que a maioria das pessoas são deficientes. Eu devo pedir aos alunos o máximo deles, está a perceber? Eu devo gerar expectativas elevadas de realização, mas sem serem exageradas, sabendo que alguns vão alcançar mais facilmente, outros vão alcançar... Agora, eu não posso começar a gerar expectativas muito baixas. Porque isso é que está a acontecer. Então não está. Olha, eu fui bolseira da Gulbenkian durante 4 anos, num projeto de educação pré-escolar. Só fizemos investigação. Foram os anos mais felizes da minha vida. E eu vi coisas assim do género na observação. Portanto, eu entro numa sala de pré-escolar, e mesmo do primeiro ciclo também. Por exemplo, se a pessoa não tem critérios na cabeça de desenvolvimento, como é que uma criança desenvolve a nível da linguagem, a nível do psicomotor, a nível dos processos de atenção, não há aprendizagem, tudo isso, a nível da memória, há investigação sobre tudo nessas áreas. E eu tenho que saber, não tenho que saber tudo de cor, mas tenho que ter alguns indicadores na cabeça, porque senão eu não sei. E então, se uma criança de 4 anos ou 4 anos e meio faz uns desenhos, vai mostrar à educadora e aquilo são uns rabiscos, e ela diz, ai que lindo desenho que fez a Joana, porque é tudo muito compreensivo. E eu olho para aquilo e digo, aquilo não é possível. Uma criança de 4 anos já deve saber fazer círculos, quadrados, enquadrar, fazer uma paisagem, já deve fazer outras coisas.
Eu não lhe vou dizer isto está uma porcaria, não é assim que se dá feedback. Eu devo dizer, Joana, a Joana fez o desenho um bocadinho depressa, não acha? Não consegue fazer algo melhor para me agradar? É que eu acho que a Joana consegue, ela vai tentar. E eu depois aí vou dizer, se ela não conseguir, por exemplo, fazer um círculo aos 4 anos, eu tenho que arranjar estratégias para ela saber fazer o círculo. Aos 3 anos, uma criança tem que fazer um círculo imperfeito. Não está contra a individualização do ensino, isso deve ser Nem feito centrado no aluno. Claro. Não, o que acha até é o contrário, acha que está a aplicar a mesma lógica a todos, por baixo, é isso a sua opinião? Do que eu tenho visto, ou seja, saímos de programas para aprendizagens essenciais. E essas aprendizagens essenciais, veja que eles fazem apelo. E depois da minha experiência de receber alunos do primeiro ano, cada vez me chegam, eu já lhe disse, os bons são sempre bons, eu sou melhores. Estou a falar, não, chegam-me alguns que não, eu acho que nem deviam estar na universidade, está a perceber? E o que é que eu faço com eles? Tento fazer alguma coisa, mas é difícil, não é? Porque eu também não os marginalizo. Vamos lá ver, eu não os marginalizo. Agora, eles não passam se não tiverem um mínimo. Eu falo com eles e digo, vocês não têm um mínimo. O que é que eu posso fazer convosco para vocês atingirem o mínimo? Se estiverem dispostos a isso, eu apoio-vos. Se não estiverem dispostos, eu não vos apoio. Eu faço tudo pelos alunos, mesmo aqueles que têm dificuldade. Agora, como é que eles chegam ali? Eles não são deficientes com aquele nível. É porque não houve exigência nenhuma. Está a perceber? É isto que me faz aflição. Ou seja, não é contra a adaptação, mas é a favor do mesmo nível de exigência para todos, Sim. sendo que haja adaptações diferentes. Eu tive um projeto na Guiné. Guiné é o 5º país mais pobre do mundo. Convidaram-me para fazer lá uma avaliação de um projeto europeu, eu fui fazer, fiz tudo, estive lá um mês, e aquilo é um país, não pode imaginar. Não é bem, enfim. E depois eu pensei, eu produzi um relatório que ficou na gaveta, porque eu mostrava uma realidade que eles não queriam ver e queriam continuar a ter subsídios, etc. Um relatório bem feito, fiz mesmo investigação. Sim. E depois o ISCTE, portanto eles recebiam verbas da União Europeia e verbas do Instituto Camões. E o relatório não ia ajudar? Não, o Instituto Camões vai lá para ver se continua a dar subsídios. E souberam, tinha estado lá uma pessoa a fazer uma investigação. E vieram falar comigo. E eu disse, se eles não vos dão o relatório, eles é que me pagaram, eu não vos vou dar. Portanto, vocês vão exigir o relatório e digam que fui eu que disse isso. Porque se eles não derem eu quebro a coisa. E eles deram-lhe o relatório. Depois recebi uma coisa a dizer, finalmente, temos um estudo científico da Guiné-Bissau, em que não diz que as criancinhas estão todas com as miçangazinhas, está a perceber? Que é isso que os relatórios produzem. Coisas muito ideológicas, muito maravilhosas, para continuarem a ter subsídio. Mas na verdade eles iam perder o subsídio com as suas conclusões ou tinham esse receio? Tinham que direcionar? Não, tinham receio, sabe como é? Tinham receio. Mas qual era a diferença nesse caso concreto entre aquilo que estudou e a opinião que ele passava por questões ideológicas para cá, das práticas lá? Vamos lá ver, como é que as pessoas também sabem muito pouco de investigação, não é? E vão lá, fazem umas entrevistas, como eu digo, impressionistas, vão falar com os diretores, eles vão lhe dizer maravilhas, não fazem trabalho mesmo de terreno, em que fazem observação das crianças, aplicando escalas de desenvolvimento para saber o que elas sabem fazer ou não, fazer observação das salas de aulas para ver o que é que os professores fazem, fazer entrevistas, está a perceber? Não? E depois conjugar isso tudo, meter numa base de dados e fazer correlação, pronto, fazer investigação. E depois chegar à conclusão, pedirmos um policy paper para dizer o que é que estava a funcionar e o que era preciso fazer para... E era preciso fazer bastante coisa. Havia uma ou outra coisa que funcionava, mas havia muito mais a fazer. Uhum. Há muita falta de conhecimento, eu não lhe sei explicar. Sim. Há muito receio. As pessoas, em vez de... que é o que fazem os países civilizados, têm um problema e vão olhar o problema e tentá-lo resolver. Nós escondemos o problema e acham que a crítica... Estão sempre a falar em pensamento crítico. Quem faz uma crítica para depois poder... Não é para deitar abaixo, é isto está mal e o que é que nós podemos fazer para melhorar, sabendo que vai ser um trabalho árduo. Não é fácil mudar a realidade. Mas se tem a noção que vão olhar para si, para as suas críticas no sentido que quer acabar com a escola inclusiva ou quer sim, tem a mania que é boa. Tem a mania, ela tem a mania. É aquela mesma coisa, faz a avaliação da qualidade. Deixa lá, sabe como é? Eu tive um colega que era inspetor e um dia eu estava não sei o quê, ele disse, não, Guilhermina, tem calma, isto vai lentamente, sabe como é?
Mas eu estava-lhe a dizer Eu não isso. desisto de mudar a realidade. Pronto, depois pensei, nunca mais me vão convidar para nada. Tiveram outro projeto que convidaram-me e eu montei lá o primeiro pós-graduação na Guiné. E eu fiquei doida porque eu chegava à aula e eu não tinha os alunos. E eu comecei a marcar faltas e disse-lhe, portanto, eles estão habituados a... Pronto. E depois eles chegavam... Eu, na terceira aula, já tinha os alunos antes de mim. Porque eu disse, meus filhinhos, vocês aqui vêm para trabalhar, não é para ouvir a professora, vocês vão trabalhar, vão-me mostrar. Mas era assim que eu dizia. E outra coisa, vocês têm que aprender melhor o português. Pronto, foi. Eu sou dura, não sou mansa. E assisti a coisas as mais hilariantes. Portanto, eles não têm a noção, por exemplo, de trabalho infantil. Mas Aquilo, por exemplo, eles vivem do caju. Portanto, sim. E então, há um período do ano em que eles vão apanhar o caju e as famílias todas vão. Portanto, eles não transformam, eles só recolhem. E depois o Senegal Senegal e outros países é que vão e o dinheiro, o bom, não é para eles. Eles só recolhem, pagam um pouco. Mas mesmo assim, funciona, as famílias são pobres. Então, durante 2 meses, a escola fecha porque os miúdos não coisam. Depois, o ano letivo nunca se sabe quando abre, por exemplo. E depois abre e os professores fazem logo greve. E os meninos estão no primeiro período nas escolas, depois às privadas, que os pais pagam e etc. Mas está-me a dizer que, por exemplo, nós as instituições nacionais portuguesas, quando colaboram com eles, quando financiam projetos, não são muito sérios. Não alteram esse... Não estou a dizer que não há pessoas. Não tentam exigir certas adequações, ou seja, para serem inclusivos, baixo ao nível de exigência, aceitam... Não, vão lá de vez em quando, vão lá fazer umas entrevistas, sabe? Recebem os dinheiros da GoBank. Eu não estou a dizer que é toda a gente assim. Há projetos bons. Eu não estou a dizer que há, mas do que eu vi, do que eu observei, há também muito disto. Pronto. Depois, a seguir, houve possibilidade de eles fazerem o mestrado. E daqueles 25 que passaram 15 para o mestrado. E nem todos terminaram. Mas eu não... Quer dizer, vamos lá ver. Não posso dizer que aquele mestrado foi igual ao mestrado feito aqui. Sim. Mas o nível não envergonha ninguém. Pelo menos aqueles que foram orientados por mim. Ou seja, eu sabia que eles não podiam fazer determinadas coisas, mas o nível lá de conhecimento da realidade é tão baixo que os trabalhos que eles fizeram foi trabalho de projetos, estudos de caso, em que eu lhes ensinei como é que se recolhem dados de estrutura. Eu fiz tudo, eu fiz as fichas, eu fiz o modelo, o template do trabalho. Eu facilitei-lhes um bocado a vida para eles aprenderem, não vou deixá-los... Portanto, eles tinham um template com tudo, o que é que tem a introdução, as normas APA, e eu não baixei o nível, eu adequei à realidade. É óbvio que eles não podiam fazer trabalho experimental, porque eles não percebem nada de estatística, como eu faço com os meus alunos, mas podiam fazer um trabalho qualitativo sério, de recolha de dados com fichas. Eles não tinham nada, número de alunos, número de... Por exemplo, há uma ideia que foi totalmente abalada pela recolha de dados que nós fizemos, que é que as raparigas, que há desigualdade de acesso ao ensino. Não há, não. No pré-escolar nós recebemos, porque eles fizeram estudos de caso, em cada comunidade eles recolheram esses dados. Não havia nada, não há nada disso. Portanto, eles não têm o básico, sabe o básico, portanto. Quantas crianças existem, de quantas idades, quantos professores, qual é a frequentação. Então, depois a caracterização com fotografias dos espaços, não têm manuais, está a perceber? Pronto, fizemos isso tudo. Depois, entrevistas aos diretores das escolas, a professores, pais e alunos, quando mais velhinhos. Depois juntámos essa informação todos e eles produziram uma investigação. Eram por trabalho, projetos, tudo cá. E com base na recolha, tinham que fazer um plano de melhoria. O que é que... Pronto. Não havia nada. O que é que nós verificamos nesses estudos? No pré-escolar, primeiro ciclo, não há diferença. Em algumas escolas até há mais raparigas. E de onde é que vinha essa ideia? Porque é a tal ideologia de género. Está a perceber? O que é que acontece? De facto, depois na passagem para o secundário, o casamento lá é precoce, porque quem trabalha são as mulheres. Quer dizer, os homens também trabalham, mas a vida é muito da venda dos filhos, então nas tabancas, que são as aldeias, são as mulheres que fazem tudo. E as mulheres e as crianças. E as crianças.
E então, como há casamento precoce, elas chegam ali àquela idade que deveriam ir para o secundário e casam, e passam a ter filhos e a trabalhar em casa e então já abandonam. Pois, mas até ali não. Em certas escolas até havia mais raparigas que rapazes. O problema ali não tem a ver com isso, tem a ver com uma estrutura tribal, porque é uma tribo, tem não sei quantas etnias, cada etnia tem a sua língua. Por exemplo, uma discussão era o crioulo e o português, porque eles achavam que era... Eu disse, mas o crioulo não tem uma gramática que vocês querem ser uma língua da escolarização. Não querem o português porque nós que vos colonizamos. Eu falava assim nas aulas. Então, escolham o francês, ou o inglês, ou o alemão, ou o chinês. Escolham uma língua que tenha uma gramática. Porque é a única maneira de vocês se escolarizarem. Pronto. Mas, então, numa aula, gerou-se lá uma discussão, porque não era o crioulo. Porque o crioulo é de Bissau. Mas se for para Bafatá, se for para não sei o quê, tem a língua fula, tem a língua balanta, tem as línguas étnicas. Nem sequer o crioulo, quando vai para as tabancas. Por exemplo, eu tinha que levar sempre um intérprete, porque havia o balanta, havia o de crioulo, havia o bijagosa, havia... Aquilo são tribos, aquilo não é bem um país, aquilo são tribos que têm as suas culturas, os seus hábitos. E sem eles adotarem uma língua... Eles adotaram, mas só as elites é que falam o português. E não é possível evoluir na escolarização com uma das línguas deles? Acha que isso Como não se não tem uma gramática, se não tem... São línguas orais, não se esqueça disso. Estamos já a prolongar-nos um pouco não, mas para o tempo da nossa... eu só queria dizer é que, mesmo num país, a pessoa não pode pedir um certo grau de exigência, está a perceber? E os alunos reconhecem isso, não imagina, eles lá... Mas reconhece, por exemplo, que, ou seja, o seu padrão é este, não se deve baixar o nível de exigência, ou deve-se tem que se adaptar, mas nunca perder o rigor. Não é isso, é o rigor. Eu digo assim, se eles não podem fazer trabalho experimental, nem quantitativo, podem fazer algum trabalho qualitativo, mas esse tem que ser bem feito. E o que é bem feito? O que é que eles precisam de fazer? Está a perceber? Estou a perceber a sua ideia. Ou seja, a escola inclusiva sempre, mas com rigor. Com o rigor. que acha é que estamos a fazer uma escola inclusiva de outra forma, não é? Sim, veja, metem as crianças todas, eu não estou contra que as crianças deficientes, que agora se diz que têm necessidades específicas, estejam dentro da escola, mas deixá-los lá assim a monte não serve de nada, nem é bom para as crianças porque não evoluem. Se eu não tenho capacidade depois de ter professores que deem apoio, que façam aquelas crianças evoluir... Preferia que eles tivessem uma escola própria? Há defensores, há pessoas que, ao defender a escola inclusiva, que eles estejam todos integrados na mesma escola. Não, eu sou a favor da inclusão de coisa. Como eu sou, por exemplo, a favor de pré-escolar de grupos heterogéneos, não de grupos homogéneos. Eu sou a favor da heterogeneidade. A heterogeneidade, mesmo genética, é que gera a mobilidade. A diversidade. O Bandura tem um texto, as sociedades mais evoluídas são cosmopolitas, integram muita... Mas é preciso saber integrar, não é como nós fazemos. Eu não sou contra a integração, não sou contra a heterogeneidade, sou contra tudo o que é... Tem que ser bem feito, tem que ser com rigor, adaptado, bem feito, sério, sabe? Quero o facilitismo com que isso está a ser feito. É só... Eu não lhe sei explicar. Ou seja, não estou a dizer que é toda a gente assim. Está-me a dizer que é mais pela ideia em si. Temos uma escola inclusiva, temos uma escola diversa, é mas muito depois palavroso, não trabalhamos... É muito palavroso, é tudo muito palavroso. Nós somos uma cultura muito palavrosa. Há uma teoria da motivação que é centrada no ego ou centrada na tarefa. E nós temos uma cultura centrada no ego. Chega um ministro que quer fazer, deixa lá o seu cocó, como eu digo, como aos cães, é o ego. Deita tudo abaixo que for. Não se faz avaliação séria, não está a perceber? Sim, nós somos muito criticados por isso, fazemos alterações de 4 em 4 anos. Ou o ego tem que chegar ali, é um ego. Por enquanto, por exemplo, as culturas protestantes do norte da Europa são centradas na tarefa. Isso é totalmente diferente. Gera uma cultura muito mais de continuidade, de ver o que é que funciona e o que é que não funciona, muito mais pragmática, se quiser. Eu sou muito mais anglo-saxónica. Aliás, eu tinha um colega alemão, Wolfgang, que um dia apresentaram, ele agora já se reformou, e eu disse, não gosto de alemães. E ele disse, eu também não, e começou-se a rir. Depois foi assim que a nossa amizade começou. E depois ele dizia, Guilhermina, tu pareces alemã. Eu disse, não me digas isso porque eu não gosto de alemães. Não, tu és direta. Ele estava a dizer que pareço alemã porque eu digo...
Está a perceber? Diz o que pensa e direta e sem Como aos rodeios. animais. Sim, e não fico zangada com as pessoas. E se as pessoas me criticarem... Não... Eu às vezes digo aos meus alunos, se eu for a um carpinteiro e pedir para fazer uma cadeira e vier uma perna mais curta, eu chego lá e digo, olha, senhor José, a cadeira tem... E ele reconhece e põe uma perna direita. Eu digo a um aluno que aquilo está mal escrito, que eu digo, olha, isto está péssimo, este português não tem ponta para onde se lhe pegue. Portanto, eu vou-lhe dar 2 sugestões para alterar isto. E agora vai estudar. Eles ficam a olhar para mim, para eu ser assim direta, está a perceber? Mas não é a mesma coisa. Eu não estou a atingir a pessoa. Estou a atingir o que ela faz. E o trabalho intelectual é trabalho, certo? Tem que ser corrigido por quem sabe mais. Não se corrige. Eu corrijo os erros todos dos alunos. Eu digo-vos o que é que está mal, está bem. Eles ficam às vezes a olhar para mim e assim, mas nunca ninguém vos disse que vocês não sabem, são ignorantes. Mas e eles ficam a olhar para mim. Concorda que, por exemplo, nos níveis, no ensino básico, nos primeiros ciclos, o elemento motivacional, sei que estava-me a dizer, bem que o círculozinho, ai que bonito, e não está. Mas o elemento motivacional também é relativamente importante. Mas o que é a motivação para si? O reforço positivo, acho. Não é só. Não é só. Não. Isso eu não estou a dizer que o reforço não é importante. Há muitas teorias sobre a motivação. E uma das mais interessantes para mim tem a ver com a motivação de realização, que é eu conseguir alcançar objetivos, que é o que fazem todos os muito bons. Eu agora, daqui para amanhã, vou treinar isto. Quando eu dominar isto, vou treinar. Isto chama-se a prática deliberada, que é o que faz os especialistas em todos os domínios, os melhores do mundo. Pois, quando eles chegam ao melhor... Falou-me muito de outra vez do conhecimento especializado. Claro. Eu gostei até dessa. Como é que se forma esse conhecimento especializado? É assim, há 2 teorias, mas a mais consolidada é, uns pensam que é só o talento. E o que se sabe hoje é óbvio que há pessoas que têm mais capacidade, são diferenciadas. E há alguém que repara, por exemplo, alguém reparou no Ronaldo, não é? Nem todos os miúdos têm a habilidade motora que ele tem, não é? Há pessoas que têm uma habilidade para a matemática que nem todos têm, ou para o desenho que nem todos têm. Muitos desses ninguém repara neles, outros alguém repara. Geralmente é o pai ou um professor, geralmente é um pai ou uma mãe, alguém próximo. E o que é que ele faz? Portanto, essa criança tem qualquer coisa de diferencial e o que é que eles vão fazer? Depois vão arranjar professores, escolas, é assim que os especialistas se formam, partem de uma base de talento e depois durante pelo menos 10 anos, no mínimo, estudos, com um treino diário, não há feriados, não há santos, de 4 horas intensivas, não é? 4 horas, porque eles treinam a concentração, só estão concentrados naquilo, seja na música, seja no xadrez, seja no futebol. Essa capacidade de concentração, de atenção seletiva, é essencial, que eles ficam exaustos ao fim de 4 horas, têm que descansar, hein? Todos os dias. Não há feriados, não há nada. E depois formulam objetivos. Agora vão atingir aquele. E depois, quando aquele professor já não dá mais, eles mudam para outro professor. O Ronaldo saiu de Portugal, foi para Manchester. Pronto. Um bom pianista vai para aqui, depois vai para o melhor professor. E os pais geralmente acompanham. Um dos pais acompanha. É isto que mostra tudo. Seja na dança, na música, na matemática. Pronto. E esse treino. E depois, o que é que tem? O que é que tem a motivação? Alguns não resistem, porque eles têm um padrão motivacional para evitar o fracasso. Era o caso do Mamed. Ele não concorria, pronto, que é um padrão motivacional. A desistência, a famosa desistência dele. Isto está estudado. É uma teoria que é a teoria do Atkinson. Pronto. E outros têm uma motivação para o sucesso. E o que é isso? São pessoas mais resilientes. Quando encontram um obstáculo, aquilo não os faz desistir. Eles tentam ultrapassar, são mais perseverantes, mais persistentes, e é isso que eu tenho que treinar nos alunos. Não há aprendizagem sem obstáculos. Agora, eu tenho que os treinar para que eles saibam ultrapassar este obstáculo, depois aquele, depois aquele, depois aquele, sendo adequados ao obstáculo à capacidade do aluno. Sempre a mesma coisa, não é? Agora, não vou dizer, não, ele não consegue, coitadinho, agora vamos fazer aqui uma coisinha mais... Assim. Mas sabe que muitas vezes a escola, inclusive, vê muitas outras necessidades de inclusão ou dificuldades que não apenas as deficiências, aquelas mais visíveis. Não acha que isso é apenas uma desculpa para generalizar certas práticas de aprendizagem? Eu isso não sei. Porque também os professores são diferenciados, mas acho que nós temos tendência, eu também não posso estar a falar de cor,
para, às vezes, ser pouco exigentes no sentido de esperar que aquele aluno pode dar mais do que aquilo que dá e transmitir-lhe isso seriamente. Por exemplo, os meus alunos, estou a dizer, na Guiné-Bissau, se não fosse eles, faziam qualquer coisa. Mas não acho Eles que as reconhecem, diferenças culturais não eles podem justificar reconhecem que adaptações? comigo aprenderam imenso, está a perceber? Evoluíram imenso. Claro que não chegaram ao nível dos meus alunos, mas do ponto em que eles partiram, eu acho que podia exigir muito mais, está a perceber? Sim, eu compreendo isso, o senhor está a perguntar, não acha que, por exemplo, acho que também estava a responder um pouco a isso, as diferenças culturais, étnicas, muitas vezes têm padrões diferentes e não acha que isso pode também, não diminuindo o rigor, levar-nos a fazer adaptações para ajudar a mantê-los integrados na escola? Eu não estou a dizer que não. Eu não estou a dizer que não deva ser feito isso. Mas eu acho que todo... Vamos lá ver. Há uns livros que é do Caseres, que é da literatura, que eles têm um Somos Todos Iguais, somos todos diferentes. Há uma área na psicologia que é a psicologia geral. O nosso comportamento é regulado por aquilo que eu lhe disse. A capacidade de cada um, e nós temos que ver a capacidade de cada um em várias áreas. Somos todos diferentes. Mas há coisas que são comuns. Depois, as atitudes, que são modeladas socialmente, as expectativas e as consequências do nosso comportamento. Se eu faço um desenho, como eu lhe disse, e chego à educadora e a educadora diz assim, ela diz assim, com uma merda qualquer, desculpe o termo, sim, há pessoas muito sensíveis, mas eu sou do Norte, às vezes digo assim umas asneiras. Contente a minha educadora, para que é que eu me vou esforçar mais? Está a perceber? Ou seja, o nosso comportamento é regulado pelas consequências. Também, foi o Skinner que estudou. Portanto, estes 4 ingredientes são essenciais. Capacidade de cada um, as expectativas sociais que são geradas, as atitudes, e as atitudes, só isso, é uma área que eu gosto muito, e as consequências que regulam o meu comportamento. O reforço positivo é importante, mas não é só. É preciso agora, sempre haver consequências. Diga-me assim, porquê é que as pessoas na Finlândia, na Holanda e não sei o quê, não deitam os papéis para o sério, cumprem as regras, não sei o quê? Sabe porquê? Porque as consequências são mesmo a sério. Um aluno que é apanhado a copiar, por exemplo, numa universidade finlandesa, simplesmente chumba aquela disciplina. Não há cá mais massinhas. Aqui não. Coitadinho do aluno. Portanto, o aluno é assim. Como é que nós tomamos decisões? O aluno não estudou. Vou tentar a minha sorte no exame. Qual é a consequência? O professor diz, olha, não pode estar a copiar. Certo? Sim. Agora, se ele soubesse que ia chumbar, se fosse apanhado, só 1 ou 2 é que os mais... Sim. Está a perceber? O nosso comportamento é regulado pelas consequências. Por exemplo, os meus alunos eu falo, eles não ligam. E acha que isso é válido desde os primeiros ciclos mas até... Claro, desde pequeninos. Eu tenho um filho, sei como é que... Pronto, vamos lá ver. É o comportamento... vamos lá ver. Os alunos, eu digo, tem que chegar... Não entendem, eu fecho a porta, eles entendem logo. Acha que vou desculpar? As regras são para todos. A lei é para ser cumprida. Eu digo assim na primeira aula. Tem 2 regimes de avaliação. Avaliação por exame ou avaliação contínua. Avaliação por exame, se quiser vem à aula, se não quiserem não vêm. Tem o exame, vale 100%. Estudam em casa como quiserem, vocês são adultos. A universidade não é obrigatória. Está a perceber? Dou a liberdade total. Avaliação contínua, vale 50%, todas as aulas há um trabalhinho e eu avalio. E depois já há o exame, os outros 50% é para a prova final. Todos escolhem a avaliação contínua. A avaliação contínua vem no regulamento, tem que ter 75% de presenças, 25%. Portanto, e então tem que ter 25% porque eles têm que trabalhar eles trabalham na aula, não sou só eu a falar, eles têm que trabalhar. E têm que mostrar que trabalharam. E eu dou feedback sobre os trabalhos. Chega atrasado, vai perturbar a aula. É uma regra. Não cumpre, tem falta. Só pode dar 3 faltas. Os 25% são 3 faltas. Então, passa para... Mas eu depois não deixo mudar de coisa, não deixo. Vocês pensem bem. Não vão depois dizer, agora vão mudar para exame. Não. Temos que ser rigorosos nisto, está a perceber? Eles chegam lá, os paizinhos desculpam tudo, as coisas desculpam tudo, toda a gente desculpa tudo. Portanto, eles habituam-se, nós habituamos-nos
É que o nosso comportamento, independentemente do que façamos, não tem consequências. Não, A minha nora é finlandesa, ela fica doida com o que se passa aqui. Nós estamos sempre a comparar com a Finlândia. Eles são educados na responsabilidade total dos seus atos. Mas total. As consequências são mesmo. E não são maus, nem batem, nem gritam, nem fazem. Agora, eles sabem como é que o comportamento se regula. As regras sociais são para cumprir. Ninguém deixa de pagar impostos, até porque nem precisam. Ela fica doida, porque se eu ganho X, o Estado leva-me X. Eu não preciso andar a preencher papéis, está a perceber? Já sabe que se ganho X, eles vão-me tirar X. Não há papeladas. Diga-me uma coisa. Acha que, por exemplo, grande parte, por exemplo, desse rigor eu não o consigo imaginar nas escolas, nos internados níveis de ensino? Acha que as escolas... Não, na escola atual, aquela que eu tenho visto, não vejo... Um professor não pode simplesmente fechar a porta, impedi-lo de entrar, mandá-lo sair. Mandar sair não dá resultado. Sim, mas... Até a um certo nível. Ou mandar para uma... Agora já há muitas estratégias, mas há todo um conjunto de coisas que é possível aplicar no... Atualmente isso não Mas tem sido possível. Mas quem é que criou esse sistema? Não, mas eu vou lhe dizer, não sei quem criou, imagino quem tenha criado, mas... Acha que é por isso que muitos pais estão a fugir para o ensino privado? Eu chamo-lhe fuga, porque é o que está a acontecer. É porque procuram mais rigor? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Só procuram resultados e nada mais? Eu acho que procuram. Não sei se é rigor, eu isso não sei, não tenho nenhum estudo. Tinha que se fazer um estudo junto desses pais. Mas eu acho, do que eu ouço, eles procuram que os filhos aprendam alguma coisa. Aprendam alguma coisa de conteúdo e alguma coisa de comportamental, de regras de vida, de comportamento, porque isso é muito importante. Por exemplo, a minha irmã mais nova é engenheira agrícola e o meu cunhado é veterinário, tem 3 filhos, 2 em 2 anos. Andaram todos na mesma escola, vivem ali numa quinta, na Merciana, aqui perto em Alenquer, entre Alenquer. Ela acompanha os filhos na matemática, porque ela até já deu aulas de matemática e acompanha. E ela diz, o meu último filho, no secundário, sabe metade dos outros 2 e teve melhor nota. Portanto, alguma coisa se está a passar. Está a perceber? E é o que ela diz. Está a em relação às causas de cortes de conteúdo, porque eu na escola pública tenho conhecido imensos professores de qualidade, alguns professores têm. Sim. E, no entanto, depois vemos estas queixas de que as pessoas, para estarem a trocar, é que não estão a conseguir acompanhar conteúdos, não estão a conseguir trabalhar. Mas... Vamos lá ver. Conheço muitos professores do ensino público de grande qualidade, eu não estou a dizer que não. Mas também há muitos que não o são, está a perceber? E por enquanto que numa escola privada... Não me diga que também é na proporção de 10%. Um professor, se não for bom, os pais começam-se a queixar e eles no ano seguinte não lhe renovam o contrato, têm esse poder, está a perceber? Sim. Eu sei, porque eu andei sempre na escola pública, o meu pai era uma pessoa que nos pôs na escola pública, eu sempre fui a favor de... E os meus irmãos, a minha irmã, por acaso, pôs na escola pública. Mas o meu filho, eu fui na privada. Sabe porquê? Porque quando eu vivia ali na Graça, quando fui ver a escola primária do meu filho, fui lá falar com a professora, e a professora me parecia uma sopeira. Uma linguagem, por amor de Deus. Depois eu olhei para o recreio, era só lixo no chão, sabe perceber? Eu disse, meu filho, em vez de ser educado, vai ser deseducado. Ele não vai para aqui, nem pensar. E então pus-lo no privado, no primeiro ciclo. Depois pensei, vou mudá-lo para o público. E ele deveria ir para o liceu, agora a escola secundária, ali na Graça, que eu vivia na Graça na altura. O Paulo Faria, que é um tradutor muito bom, é professor lá de português, e eu conheço-o bem, ele é um homem fantástico. Disse-me, não ponhas, tens aqui professores de português que dão erros. E não leram a literatura, não ponhas aqui o teu filho. Foi assim que ele me disse. Isto dentro da cidade de Lisboa. E ele continuou na escola privada. Depois, no 6º ou 7º ano, eles tiveram um professor de História, eu não vou dizer qual é o colégio, que, coitada, seguia o manual e aquilo era... E eu dava-me muito bem com a Joaquina, que está à frente do Serviço de Cartografia e de Etnografia da Biblioteca Nacional, portanto, ela sabia imenso. E ela dizia, ela só dá erros, esta professora de História. Então, mas nunca dissemos aos miúdos, porque eu não desvalorizo os professores, está a perceber? Mesmo sabendo que aquela professora, ele chegava e eu nunca disse. E eu disse, tens que aguentar
Eu nunca desvalorizei. Eu nunca tive um discurso perante o meu filho de desvalorizar a escola, está a perceber? Mesmo quando eu via que ela tinha erros. Isso é para os adultos. Hã? Portanto, eu dizia, essa professora não é tão boa, mas vais ter que aguentar, na vida é assim. Há bons, há maus, tens que aprender a lidar com tudo. Portanto, vais arranjar uma estratégia e vais estudar história comigo e com a Joaquina. E nós ensinamos. Também não é assim uma coisa transcendente, para eles não terem erros. E fomos falar com a direção. No ano seguinte, a senhora ficou lá na biblioteca, ou não sei o quê, mas já não dava aulas. Eu acho que no privado isto não pode acontecer. A minha irmã, o filho mais novo, os 2 filhos mais velhos é na Merciana, que é uma aldeiazinha ali na Vila Galega, ali para Alenquer. Os 2 mais velhos tiveram uma professora antiga que ensinou bem. O mais novo teve uma professora moderna, o método global. E ele chegou ao segundo período, só dava erros e não sabia ler. E a minha irmã dizia, ele é disléxico. Eu disse, filha, não é disléxico. O que é o disléxico? Levei-o à faculdade a uma colega minha especialista nessa área, que é belga, já se reformou, a Arlette Van Gaal. E ela fez lá os testes e disse, de facto, ele está com dificuldades, e não é poucas, mas ele não é dislexo. A professora não sabe ensinar. Agora, aquilo é uma turma quase com 30 alunos. E eu pensei, o que é que a minha irmã pode fazer? Eu sei como é que no português ia vingar-se no miúdo. Se ela fosse lá fazer queixa e não sei o quê, ele ia ser perseguido. Eu disse, muda de escola, filha, tu não mudas o sistema, mudas. E então a Arlette deu-lhe uma série de exercícios que ela tem os manuais para ela fazer em casa 30 minutos por dia só, mais nada. Uma coisa lúdica para o miúdo não ficar. E assim ele foi recuperando. Agora vejam os outros, que ficaram 4 anos com aquela professora que dá erros de meia-noite e que não sabe ensinar. E que os pais não têm capacidade de analisar, está a perceber? Pois, eu compreendo isso e acho que eu ouço muitas histórias eu não estou a dizer dos que é pais tudo. seguirem muito isso. Bem, mas o cenário que nos está a dar é um cenário... Não, eu estou a dar preciso exemplos. andar de labirintos entre professores. Não, eu estou a dar exemplos. Eu estou a dar exemplos. Mas a ideia que nos transmite é que só a minoria dos professores é que eu não terão sei, preparação... eu não tenho dados. Pronto, que é preciso quase andar ali, tenho sorte aqui, tenho sorte acolá. Dever-se-ia fazer um estudo. Agora vou-lhe dizer... Esse estudo foi feito nos anos 80, 86, saiu naquela revista do Instituto de Inovação Educacional, pela Inês Chinsim. Quando, 86 ou mais tarde, saiu mais tarde. Portanto, as escolas superiores de educação abriram, enfim, acabaram com os magistérios primários e com as escolas normais de educadoras de infância, que formavam, onde a componente metodológica, que é do ensino da leitura, que é da aritmética, era fortíssimo. Eles tinham os professores chamados metodólogos, que ensinavam, sabia como é que se ensinava a ler, está a perceber? Acabaram aquilo. Eu participei num estudo de avaliação das escolas em que dávamos através do Ministério da Educação. Esse estudo, lá está, faz as avaliações, mas mete-se no coisa. Vieram as escolas que quiseram imitar a universidade. Só teoria, não sei o quê. Agora estão a recuperar. E a Inês sim fez um estudo e provou isso, que em escolas superiores os professores eram lançados no mercado sem terem aprendido nenhum método de ensino da leitura. Isto foi nos finais dos anos 80, início dos anos 90. Portanto, veja, eu não sei, agora deve estar, já não deve estar assim. Mas eu gostava que se fizessem mais estes estudos. Como é que os professores estão a ser formados? Para ensinar a leitura, o cálculo, isto no primeiro ciclo. Tá? Eu não estou a dizer que não há bons professores. Sim, mas eu queria estudos sérios. Por isso, também eu conheço, olha, muitos alunos que fazem o mestrado. Eu também não disse que tinha dito que não há bons professores. Deixa-nos claro que essa é a sua ideia, que há poucos. Eu acho que há. E como é que vamos resolver? Se temos agora problema que ainda vamos precisar de mais professores... Na universidade, eu vou-lhe dizer, na universidade... Sim, eu estou a falar genericamente, mas e agora? Também já está a chegar Estamos a falar que faltam professores. Eu tenho colegas que são ignorantes. Como é que vamos formar rapidamente novos professores? Eu tenho colegas ignorantes que estão a ensinar na universidade. Eu digo isto, olha, eu tenho colegas ignorantes. Eu ouvi coisas que são de bradar aos céus. Eu ouvi, e portanto digo, isto é o grau zero da ciência. Quando um colega se vira para os alunos e diz o que é importante em ciências é observar e registar, as teorias não são importantes. Isto é o grau zero da ciência. O que é uma teoria científica? É uma das coisas que eu ensino aos meus alunos. Não há bom trabalho empírico sem ser baseado numa boa teoria científica. É para isso que servem as teorias científicas.
A física vivia sem as teorias? A biologia... Está a perceber? Eles nem fazem ideia como é que se cria. Eu observo e registro. Eu observo o quê? Com o meu senso comum. Porque como não tenho esquemas mentais, nem estruturas, nem ideias, nem teorias na cabeça, eu observo o que o senso comum observa. O que diferencia um especialista é que eu sei as teorias científicas. Acha que esta ideologia está Eu mais observo e presente registro. nas ciências humanas do que nas ciências exatas? Se está. Só lhe digo. Eu observo e registro. E eu disse, escrevi no meu caderno, o grau zero da ciência, onde eu cheguei. Doutora Guilhermina, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu gostava, fez aqui críticas profundas e otimismo. Consegue ainda ser otimista? Sou. Só o que eu acho é que deveríamos... O que é que eu sinto? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu sinto-me uma pessoa normal. Eu não sou Eu conheço pessoas excepcionais. Pronto, conheço. Por exemplo, eu dou-me muito bem com o Paulo Ventura, que é um colega meu da área da psicologia cognitiva e também das neurociências, que já tem um artigo na Science. Quer dizer, não é qualquer um que... É só a maior revista do mundo. Pronto. E ele é, de facto, nessa área, na área da leitura, portanto, ele trabalha nessa área também da leitura, de processamento de face, etc. Ele é mesmo muito bom. Portanto, eu sei que há pessoas muito melhores do que ele. Mas também há pessoas muito... Eu sou uma pessoa dita normal, aquilo que se chama normal, mas que trabalho muito, sabe? Trabalho muito. E só faço e apoio aquilo que eu tenho a certeza que sei. E quando não sei, digo, eu não sei, eu não oriento, eu não faço. A pessoa tem que ter a capacidade de saber quais são as suas capacidades, as suas limitações. E eu acho que em Portugal há muita encenação de competências. As pessoas vivem muito o seu ego, estão sempre a ensinar competências, muito verborreico. Está a perceber? E o otimismo, o seu otimismo. Mas sou otimista, quer dizer, acho que deveríamos ter uma cultura mais exigente nesse sentido. Pronto, e vou dizer mais uma coisa, e isto também é fruto da endogamia. É o amigo do amigo do amigo. Depois do primo, da tia, do filho, do... Está a perceber? Enquanto isto não acabar... Acha que as nossas escolas, faculdades e... Para ver, veja como é o nosso governo, é tudo famílias e familiar, filho do engenheiro, do primo, do cara. Vai à universidade, é o marido que entra a mulher e dá. Vai por aí. Eu vou lhe dizer, os meus melhores alunos estão todos no estrangeiro. Os meus melhores alunos, de antes não era, foram todos embora. Sabe porquê? Porque acabaram as licenciaturas, depois fizeram um mestrado comigo. Tem dificuldade de progredir aqui. E andaram 1 ou 2 anos aos caídos por aí, ninguém os queria. Porque não são amigo do filho, mas muito bons. E eu disse, vão, olha, Inglaterra está a precisar de professores, é o que eu lhes dizia. Enfermeiros também, que eu conheço alguns, vão. Dava-lhes as revistas onde eles pediam, eles sabiam inglês, pronto, que é uma condição. Mas se não sabiam, aprendiam, sabe? São pessoas que trabalham. Agora já estão a fazer doutoramentos comigo em Inglaterra, mas escolhem-me a mim ainda, mesmo assim. Fica uma ligação. Mas estão em Inglaterra, estão na Suíça, sabe? E é isto, nós formamos as pessoas e elas depois vão para fora. E lá são acarinhadas, têm carreira, está a perceber? Sim, e aqui andavam aos caídos. Uma das minhas doutorandas, engenheira informática, eu oriento o doutoramento, eu já vou falar. Não vou dizer o nome, uma jovem que fez a licenciatura na Nova Engenharia Informática, fez o mestrado em Ensino em Informática e depois escolheu-me a mim para orientar no doutoramento. Terminou o doutoramento aos 29 anos. Portanto, uma jovem brilhante, muito boa. Houve um concurso, ela queria ficar a trabalhar comigo, houve um concurso para professora auxiliar na minha escola. Ela concorreu e não ficou. E depois veio-se a saber que concorreram mais uma série de pessoas, entre elas, porque eu pus um desabafo no Facebook e o Casanova ligou-me pelo Messenger a dizer, Guilhermina, eu também concorri. Ele quer dizer que ele era geral, porque eu não posso... Mas ele disse, eu concorri, eu disse, pois, era geral, mas eu estava-me também a referir a isso. Ele é professor associado, portanto, havia um lugar para professor auxiliar, que é no início da carreira. Ele já era associado numa universidade inglesa. A área dele é o e-learning, a formação de professores, que era a área que estava aberta. E também não entrou. A minha aluna,
E ele, pelo menos esses dois eu sei, reclamaram. Quem foi o júri que foi avaliar as reclamações? O mesmo que tinha feito está a perceber? Portanto, ficou tudo na mesma. Foram para a reitoria, que a seguir o passo é reitor. O reitor gerimos nesse tal trabalho, porque o reitor é o presidente de todos os júris, que delega, claro, senão o senhor morria, não fazia mais nada. Delega depois nos diretores de cada escola. Mas os serviços jurídicos disseram que o reitor não tinha nada a ver com o assunto. Eles disseram, mas tem, porque ele é o presidente, portanto, não arranjaram uma desculpa. A seguir, meteram um advogado e o advogado disse-lhes, vão gastar muito dinheiro, porque a justiça em Portugal é lenta. Isto é preciso recolher muitas coisas, muitas informações, isto vai demorar. Ao fim, talvez, de 6 ou 7 anos vão-lhe dar razão. Sim. Seria... Portanto, é por isso que, está a ver, mas isto acontece muito, também me aconteceu comigo num concurso, eu já fiz tudo que é provas de mérito. Fiz a licenciatura, fiz o mestrado, fiz o doutoramento com o orientador da Universidade de Geneve. Não quis ficar cá, para aprender a mais alguma coisita. Fiz a agregação. Eu já concorri e nunca fico, nunca entro, porque eles não me querem. Tudo que é concursos, que são eles que escolhem. Ouvindo a doutora e crítica como é, começa-se a perceber, se calhar, porque é que não querem, não é? É uma voz muito crítica para ter dentro do... Mas quer dizer, então estão sempre a falar no pensamento crítico, tem que se desenvolver o pensamento crítico. Depois eu pergunto, qual é a teoria do pensamento crítico que vocês seguem? E eles não me sabem dizer, é porque não sabem o que é o pensamento crítico, porque senão diziam-me, olha, eu sigo esta linha, eu sigo aquela linha. E quais são os ingredientes do pensamento crítico? Não me sabem dizer, não sabem, é só blá, 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 é o que eu digo. Agora, eu vou-lhe dizer... Isto passa-se comigo, mas não é só comigo, passa-se com muita gente. Portanto, isto é um problema nacional. É que se fosse só comigo, tudo bem, mas não, é um problema. Há muita endogamia. A endogamia não gera diversidade, nem gera concorrência, nem gera... Não gera. A endogamia fecha, não é? Cada vez fecha mais, fecha mais. E é o que eu digo, se fossem endógamos, mas competentes, eu ainda perdoava. Agora, são endogâmicos e muitos são incompetentes. O que é que é difícil de compatibilizar, uma coisa... Pronto, portanto, isto eu sou muito crítica, mas pronto, gosto do país. Tenho pena que é um país de 10 milhões, quer dizer, uma pessoa, já estive em Xangai, já estive, quer dizer assim... É fácil de organizar as coisas. Mais de 25 milhões de habitantes, aquilo funciona tudo sob carris, sabe como é? Como é que nós com 10 milhões não conseguimos gerir? Nem sequer São Paulo não é uma cidade, não é Istambul, não é? Somos 10 milhões. Isto seria fácil, acho eu. Doutora Guilhermina, agradeço-lhe imenso tenho pena, a sua só dizer isto, tenho pena, porque eu já estou no fim, eu organizei a minha vida, eu tenho uma boa vida, vou-lhe dizer, eu acho que tenho uma boa vida, organizei com o meu marido, conseguimos. Tenho pena, é o país que vou deixar aos meus filhos e à minha neta, sobretudo à minha neta, porque eles ainda vão estar a pagar coisas de agora, está a perceber? A dívida que nós temos, eles ainda vão estar a pagar. E é um país que não é para jovens. Eu tenho muita pena do meu filho. O meu filho também se organizou, mas lá está, não está. E a minha nora trabalham, estão cá, mas a trabalhar para fora. Pois. Empresas internacionais, tudo online, de vez em quando tem umas coisas, tudo. Só estão cá. Mas não estou a trabalhar para cá. Pois. Porque têm competências, sabem inglês, são tecnicamente bons nas áreas deles, etc. Mas ainda tem essa sorte de conseguir estar cá. Eles gostam do país porque tem sol, tem boa comida. Sim. Eu digo sorte porque gostam do país e ainda conseguem cá estar e trabalhar. Mas trabalham com outros sistemas, não é com o nosso, porque senão estavam bem malucos. Doutora Guilhermina, muito obrigado pela sua disponibilidade e por esta conversa muito interessante. E vai ser polémica, seguramente, mas é disso que nós também procuramos. Vozes divergentes e pessoas que pensem também sobre a educação e que tenham um pensamento próprio, que possam contribuir para refletirmos sobre o que é que possa estar mal nisto tudo. Sim, obrigada eu. Muito mais haveria para dizer, então coisas mais específicas da minha área. Sim, não tenho dúvidas. Muito obrigado. Quanto a nós, vemo-nos no próximo programa.